No ano de 2607, a raça demoníaca conquista completamente cada território da humanidade. No meio desta destruição total, os únicos sobreviventes restantes são o protagonista, Shun-Ai, e um assassino de rank SS. No entanto, todo esse caos começou na verdade 7 anos antes, quando vários reis demônios apareceram subitamente do nada. Um deles, Lin Yu, zomba da humanidade, chamando-os de lixo patético e frágil. Então, com uma expressão fria e impiedosa, ele se prepara para acabar com tudo, declarando que chegou a hora de Shun-Ai cumprir seu único e verdadeiro propósito. Uma sinistra energia vermelha começa a se reunir na mão do rei demônio, irradiando uma maldade avassaladora. Sua intenção é clara: devorar Shun-Ai e absorver todo o seu poder. Sem um momento de hesitação, ele desfere um ataque devastador diretamente contra ele. Shun-Ai é engolido pela violenta onda de energia, memórias começam a inundar sua mente, sua irmã, seus companheiros, seu mestre e todas as pessoas preciosas que ele perdeu. Consumido pela raiva e pela dor, ele grita que foram os demônios que tiraram tudo dele, por isso, jura que arrastará o rei demônio para o inferno junto com ele, mesmo que seja a última coisa que ele faça. Naquele momento, Shun-Ai ativa sua habilidade suprema, Arca do Tempo, liberando uma quantidade inimaginável de poder. O rei demônio é lançado em choque total, com o corpo congelado, incapaz de se mover diante de tamanha energia avassaladora. Enquanto isso, o corpo de Shun-Ai começa a brilhar intensamente, seu poder atingindo o limite enquanto ele se prepara para explodir e levar tudo consigo. No exato momento da explosão, mais memórias passam diante de seus olhos, sua irmã coberta de feridas, seu mestre e, finalmente, seus pais em um momento quente e feliz de sua infância. O arrependimento enche seu coração. Shun-Ai, cheio de arrependimento, pensa em como tudo poderia ter sido diferente se ele tivesse encontrado o covil dos demônios antes, talvez ele não tivesse perdido tudo tão rápido. Então, após a explosão, tudo desaparece na escuridão, até que uma luz fraca aparece no vazio. De repente, Shun-Ai abre os olhos, completamente confuso. Ele se vê deitado em uma cama em um quarto desconhecido. Sentando-se abruptamente, ele murmura em choque: "Espera, eu não deveria estar morto." Olhando ao redor, tentando entender o ambiente, ele se levanta lentamente e caminha até a janela. Para sua surpresa, percebe que está na enfermaria de uma escola. Isso o deixa totalmente atordoado, pois a última coisa de que se lembra é de um mundo completamente destruído. Depois de algum tempo, Shun-Ai começa a aceitar essa realidade impossível. Ele voltou 10 anos no passado, de volta aos seus dias de faculdade. Nesse momento, uma estranha onda sonora se materializa à sua frente, seguida por uma tela translúcida anunciando que a fusão do poder da gula foi concluída com sucesso. Confuso, mas curioso, ele pega rapidamente o telefone e verifica a data, 16 de maio. Naquele instante, tudo fica claro: ele voltou 10 anos, para o ano de 2157. Exatamente 3 anos antes da chegada dos Reis Demônios. Ele se lembra que, em 3 anos, o primeiro demônio conhecido como Vrator aparecerá, e isso marcará o verdadeiro início do fim. Foi ele quem abriu os portões do submundo, permitindo que a invasão demoníaca começasse. Aquele momento foi o ponto de partida para a aniquilação total da humanidade e o motivo pelo qual Shun-Ai perdeu todos que amava. As coisas poderiam ser diferentes. Se ele derrotar Vrator, talvez consiga impedir que os portões do submundo se abram. Ainda assim, ele hesita, questionando: o que exatamente faz parte desse chamado poder da gula? A estranha tela flutua à sua frente desde que ele acordou. Quando ele a toca, ela se expande e começa a exibir várias informações. Jiao Su, nível 1, todos os atributos em 100. Ele fica confuso, pois nunca viu nada parecido antes. Em sua vida passada, ele só lutava usando seu poder despertado, algo extremamente raro. A universidade que ele frequenta só recruta alunos que têm potencial para despertar. No entanto, em sua vida anterior, ele nunca despertou, tornando-se nada mais do que um saco de pancadas para os outros. De repente, a tela começa a falhar e um cartão de classe aparece, mostrando informações completas. Shun-Ai reconhece imediatamente: era exatamente a mesma classe que ele tinha em sua vida passada. As coisas poderiam ser diferentes. Se ele derrotar Vrator, talvez consiga impedir que os portões do submundo se abram.
Ainda assim, ele hesita, questionando, o que exatamente faz parte desse chamado poder da gula? A estranha tela flutua à sua frente desde que ele acordou. Quando ele a toca, ela se expande e começa a exibir várias informações. Jiao-Su, nível 1, todos os atributos em 100. Ele fica confuso, pois nunca viu nada parecido antes. Em sua vida passada, ele só lutava usando seu poder despertado, algo extremamente raro. A universidade que ele frequenta só recruta alunos que têm potencial para despertar. No entanto, em sua vida anterior, ele nunca despertou, tornando-se nada mais do que um saco de pancadas para os outros. De repente, a tela começa a falhar e um cartão de classe aparece, mostrando informações completas. Xunyai reconhece imediatamente, era exatamente a mesma classe que ele tinha em sua vida passada. Ele insiste que, mesmo sem ter despertado, o teste é fundamental para a graduação e o arrasta para fora do quarto. Do lado de fora, o pátio da universidade é banhado pelo brilho quente do pôr do sol. Muitos estudantes estão praticando suas habilidades despertadas, enquanto outros jogam futebol casualmente para passar o tempo. Xunyai observa silenciosamente que faz muito tempo desde que viu tantas pessoas vivas. Ma Long se assusta com um comentário tão estranho e diz para ele se apressar. Mas Xunyai não consegue parar de pensar em como perdeu tudo. Se ele não fizer nada, aquele mesmo futuro de desespero se repetirá. Por causa disso, ele toma uma decisão firme, agirá imediatamente e ficará mais forte o mais rápido possível. Ele insiste que, mesmo sem ter despertado, o teste é fundamental para a graduação e o arrasta para fora do quarto. Do lado de fora, o pátio da universidade é banhado pelo brilho quente do pôr do sol. Muitos estudantes estão praticando suas habilidades despertadas, enquanto outros jogam futebol casualmente para passar o tempo. Xunyai observa silenciosamente que faz muito tempo desde que viu tantas pessoas vivas. Ma Long se assusta com um comentário tão estranho e diz para ele se apressar. Mas Xunyai não consegue parar de pensar em como perdeu tudo. Se ele não fizer nada, aquele mesmo futuro de desespero se repetirá. Por causa disso, ele toma uma decisão firme, agirá imediatamente e ficará mais forte o mais rápido possível. Dizendo calmamente que nada disso é culpa deles. Enquanto olha para o agressor, memórias do passado voltam com tudo. Ele se lembra de como esses mesmos caras costumavam enfiar a cabeça dele debaixo d'água, alegando que estavam ajudando. Naquela época, o líder e seu grupo o batiam impiedosamente. Mesmo que Ma Long estivesse apavorado, ele sempre tentava defendê-lo, mas nunca funcionava. O líder, Jojoen, ria e dizia que estava apenas ajudando a estimular o despertar do protagonista. Enquanto Xunyai sofria, os outros riam sem parar, e assim que ele desmaiava, eles ficavam entediados e simplesmente iam embora. Todas as vezes, Ma Long corria até ele, encontrando-o caído no chão, ferido e quebrado. Xunyai chorava, perguntando-se por que eles nunca os deixavam em paz. Com essa memória, ele percebe algo importante: a maldade pura neste mundo não existe apenas nas masmorras demoníacas, mas também na própria humanidade. De volta ao presente, Jojoen repete que eles deveriam ter trazido bebidas. Ma Long, tremendo de medo, oferece-se mais uma vez para ir comprá-las. Mas Xunyai o interrompe e diz que quem deveria estar pedindo desculpas são eles. O valentão é pego de surpresa por essa mudança repentina de atitude. Ma Long, completamente em pânico, pergunta o que ele está dizendo. Naquele momento, Gong Shen, um guerreiro de Flora, dá um passo à frente com as mãos brilhando. Mas Xunyai o encara com um olhar frio e inabalável. Ele se lembra de que esse cara só age de forma tão arrogante por causa de seu irmão mais velho poderoso. Ao redor deles, os estudantes começam a cochichar, zombando e chamando-os de os mais fracos e inúteis da escola. Gon se aproxima de Xunyai, com o rosto a poucos centímetros de distância, e pergunta em tom ameaçador: "O que você pensa que está fazendo?" Xunyai simplesmente responde com uma voz calma e firme, dizendo para ele parar de incomodá-los. O valentão grita que ele precisa de outra surra e desfere um soco. Mas, no instante seguinte, Xunyai bloqueia o ataque com uma facilidade incrível. O punho para no ar, deixando Gon completamente atordoado. A multidão ao redor silencia, boquiaberta em descrença. Todos sabiam que Xunyai nem sequer havia despertado. Então,
Como isso era possível? Furioso, o valentão o xinga e exige saber se ele se atreve a desafiá-lo. Xunhai sorri levemente e responde que usará para testar seus novos poderes. Naquele momento, a transformação de sua classe é concluída, ele se torna um assassino elétrico. Seus atributos são drasticamente aprimorados. Ma Long fica em choque, perguntando-se quando seu amigo despertou. Enquanto isso, Xunhai permanece imóvel. Raios estalavam por todo seu corpo, irradiando um poder avassalador. Gong Shen recusa a recuar, ativa sua armadura demoníaca indestrutível. Com um rugido furioso, ele avança, gritando que fará Xunhai sentir o gosto do seu próprio punho. Mas Xunhai desvia do ataque sem esforço e prepara um contra-ataque rápido. Com um golpe limpo e preciso, o punho de Xunhai acerta diretamente o rosto do valentão. O impacto é tão forte que o cara é lançado voando. Tanto a multidão quanto Ma Long ficam em choque absoluto diante da cena inacreditável. Caído no chão, Gong Shen pragueja alto e acusa Xunhai de ter usado um golpe sujo. Então, ele grita para seus amigos, perguntando se eles vão ficar parados apenas olhando. Um deles está tão apavorado que mal consegue falar, porque agora Xunhai parece assustadoramente intimidante. Vendo isso, outro valentão perde a paciência e avança gritando que vai acabar com ele. Mas Xunhai, sem esforço, agarra seu braço no meio do ataque, parando-o completamente. Ele torce o pulso do valentão, fazendo-o gritar de dor. Xunhai o encara friamente e diz que ele é fraco demais para enfrentá-lo. Então, sem hesitação, ele desfere um soco devastador bem no centro do rosto dele. A força do golpe é tão imensa que ambos são lançados para trás. O valentão colide violentamente contra um banco de concreto e desmaia instantaneamente, com o rosto completamente destruído. Ele jaz ali, imóvel, incapaz de sequer ter um espasmo. Ao presenciar isso, os capangas restantes dão meia volta e fogem de medo. Ma Long permanece estático, de boca aberta, sem acreditar no que acabou de ver. Ele não consegue deixar de se perguntar quando seu amigo se tornou tão inacreditavelmente forte. Xunhai, então, olha para seus atributos e chega rapidamente a algumas conclusões. Primeiro, ele pode se transformar em um assassino elétrico sempre que quiser. Segundo, mesmo no nível 1, ele já é mais forte do que alguém de rank I. No entanto, seu rank exato ainda permanece um mistério. Há também outro problema. Apesar da luta, seus atributos não aumentaram em nada. Isso faz questionar se ele precisa, de fato, acabar com seus oponentes para ganhar experiência. Enquanto isso, Ma Long e os estudantes ao redor gritam desesperadamente para ele parar. Mas Xunhai ignora todos. Ele forma uma lâmina de relâmpago em sua mão e a pressiona contra o pescoço do valentão. Ele se pergunta se a forma de ganhar experiência é a mesma de sua vida passada. Sem hesitar, ele se prepara para tirar a vida do homem ali mesmo. Mas, de repente, uma voz feminina o interrompe. É Lin Jiu, a vice-presidente do conselho estudantil. Ela afirma calmamente que o castigo já foi suficiente e garante que, depois disso, o cara nunca mais ousará tocar neles. Ao ouvir isso, Xunhai retira seu ataque. O valentão desaba no chão, completamente derrotado e inconsciente. Xunhai sabe que não ia matá-lo de verdade, mas precisava impor um limite claro. Pessoas como aquela nunca parariam de causar problemas a menos que estivessem verdadeiramente intimidadas. Os capangas restantes, observando de longe, estão completamente aterrorizados. Em um silêncio atordoado, eles observam enquanto os dois estudantes supostamente mais fracos se afastam juntos. Enquanto isso, Lin Jiu os observa partir, com um leve sorriso surgindo em seus lábios. Mais tarde naquela noite, no dormitório masculino da universidade, Ma Long tenta animadamente convencer os outros de que Xunhai realmente despertou. Ele explica como Xunhai humilhou completamente Gong Shen e como a gangue não ousa mais olhar para eles. No entanto, o colega de quarto Xianzhu, um mago, recusa-se a acreditar na história. Agarrando Ma Long, ele questiona por que alguém tão forte ainda precisaria treinar. Outro colega, Jian Yu, também acha que Ma Long enlouqueceu. Eles reclamam que os quatro acabaram no mesmo dormitório por serem considerados os piores alunos do ano. Xianzhu zomba e diz que é o único tipo combatente entre eles, o que naturalmente o torna o número 1.
Ele olha com desprezo para Xunhai, chamando-o de fracassado, e já acredita ser forte o suficiente para entrar em um clube. Jian Yu, contudo, lembra a todos que o teste de classificação é amanhã e que tudo ficará claro então. Enquanto isso, dentro de uma masmorra de treinamento demoníaca de Rank, uma figura bem vestida e imponente sai de um portal brilhante. É Gon Ten, o presidente do conselho estudantil da academia e irmão mais velho do Valentão. Ele informa calmamente a sua equipe que o treinamento de hoje terminou. Os membros se curvam respeitosamente enquanto ele se retira, com uma expressão fria e séria. Ao sair da masmorra, ele encontra seu irmão mais novo, Gon Shen, esperando por ele. Claramente esperando por ele. Com o rosto gravemente ferido, Gon reclama furiosamente sobre o que aconteceu. O presidente ouve em silêncio e responde em um tom calmo, mas arrepiante, que entende que Zan é seu irmão e que cuidará disso pessoalmente. Em outro lugar, Gon Tin está jantando com Lin Yu em um restaurante luxuoso. Ela pergunta como ele planeja lidar com Shun Hai. O presidente questiona se Shun Hai é realmente tão forte quanto dizem os rumores. Lin Yu lembra que menos de 10 alunos em toda a academia alcançaram o Rank D, como a maioria não tem acesso a masmorras, nunca conseguiriam chegar a esse nível. Suas palavras carregam um aviso: a força repentina de Shun Hai é tudo, menos normal. Ao mesmo tempo, Shun Hai se esforça em um treinamento intenso. Ele corre 20 km com 100 kg nas costas, sabendo que o treinamento físico básico é essencial para fortalecer o corpo de um indivíduo desperto. Mesmo assim, ele entende que ainda está longe de onde precisa chegar. Seus pensamentos viajam para o ano de 2060, o ano em que o Rei Demônio Vrata apareceu. Aquele foi o dia em que sua única família, sua irmã Sai, perdeu a vida. Foi esse mesmo demônio que abriu as portas do submundo, permitindo a invasão dos outros. Sob a chuva torrencial, com o rosto encharcado, Shun Hai define seu primeiro grande objetivo: derrotar o Rei Demônio Vrat. Ele sabe que, nos próximos 3 anos, aquele monstro só ficará mais forte. De repente, seu telefone vibra no bolso da jaqueta. Ao pegá-lo, vê que está recebendo uma ligação importante. Para seu choque, quem liga é sua irmã Sai, a pessoa que ele acreditava ter perdido para sempre. Suas mãos tremem ao atender, sem saber o que dizer. Do outro lado, ela pergunta casualmente por que ele ligou tantas vezes. Animada, ela menciona que, se ganhar o prêmio que está buscando, isso resolverá os problemas com o aluguel. Percebendo o silêncio dele, ela pergunta por que não responde. Com lágrimas nos olhos, Shun Hai finalmente fala, dizendo que não é nada sério, apenas que sente como se fizesse muito tempo desde a última vez que ouviu a voz dela. Confusa, ela responde que se viram há apenas 2 dias e desliga rapidamente. Naquele momento, Shun Hai entende perfeitamente, tudo realmente começou de novo. Com determinação renovada, ele volta a correr, mais rápido e forte do que antes. Desta vez, ele não treina apenas por poder, ele o faz para proteger tudo que um dia perdeu. Mais tarde, no dormitório, ele toma banho enquanto sente seu corpo mais jovem se adaptando gradualmente. Vestindo um roupão, começa a planejar seu próximo passo. Se quiser subir de nível, precisa entrar nas masmorras demoníacas, mas todas são controladas. Shun Hai se pergunta como enfrentará monstros sem acesso a nenhuma masmorra. Então, ele se lembra do misterioso poder da gula. De repente, o sistema começa a ativar e, sem aviso, puxa sua consciência para dentro. Em um instante, Shun Hai sente-se caindo em um estranho vazio digital. Uma energia vermelha e sinistra o arrasta para baixo em alta velocidade, até que ele atinge um lugar desconhecido, bem em frente a uma torre enorme e sombria. Momentos antes, ele estava dormindo em paz, mas agora se encontra nessa paisagem bizarra e escura. Completamente desorientado, Shun Hai olha ao redor tentando entender onde está. Seus olhos fixam-se na estrutura imponente à sua frente. Sua presença é esmagadora e sinistra. Ele se pergunta qual seria o propósito de tal torre. De repente, sons estranhos ecoam pelo ambiente. Criaturas grotescas começam a emergir do solo. Uma tela do sistema aparece, identificando-as como cães da morte de Henkes. Nesse momento, Shun Hai percebe que pode estar dentro de um covil de demônios.
Imediatamente, outra notificação do sistema aparece, anunciando que sua classe está mudando. Raios saem de sua mão enquanto a transformação se completa, ele se torna um assassino de raios. Sem hesitar, ele decide lidar com os monstros à sua frente. Uma das criaturas avança contra ele, mas ele se esquiva sem esforço e contra-ataca com um chute poderoso, atingindo a fera com uma força avassaladora. Assim que a criatura é derrotada, ele recebe 3 itens chamados Presas da Perdição. Com sua força atual, Shun-Hai continua lutando sem dificuldades. Ele percebe rapidamente que lidar com esses monstros de rank baixo é incrivelmente fácil agora. Isso confirma uma coisa, não é um sonho. Depois de ganhar 52 pontos de experiência, ele sobe para o nível 2, sentindo uma onda de satisfação. Sua janela de status atualiza, mostrando nível 2 e um bônus de 5 pontos em todos os atributos. Naquele momento, Shun-Hai finalmente entende que ganhou acesso a um covil de demônios inteiro só para ele. Logo em seguida, uma criatura maior aparece. Em vez de hesitar, ele decide usar aquele lugar para testar seus limites. Ele ataca o monstro de frente, derrota-o e ganha ainda mais experiência, chegando ao nível 3. Após a batalha, uma mensagem estranha aparece sobre o cadáver da criatura derrotada. Shun-Hai olha confuso, totalmente intrigado com o que vê. A palavra devorável se destaca, fazendo-o questionar o que aquilo poderia significar. De repente, uma luz brilhante começa a brilhar na palma de sua mão. Ele se pergunta se isso faz parte do seu poder. No momento seguinte, uma energia vermelha puxa a essência do monstro diretamente para sua mão. Shun-Hai fecha o punho, absorvendo todo o poder da criatura. O corpo do monstro então se transforma em uma carta contendo todas as suas informações. Ao perceber o que acabou de acontecer, Shun-Hai fica atônito. Ele entende que pode devorar seus inimigos e transformá-los em suas próprias classes. Seus olhos se arregalam de descrença, essa habilidade é exatamente o que ele precisava. Naquele instante, ele recorda o momento em que ativou esse poder misterioso pela primeira vez. Ao mesmo tempo, memórias do Rei Demônio que enfrentou no futuro retornam rapidamente. Aquele poder era, na verdade, a habilidade do Rei Demônio Lanvai. Agora ele finalmente compreende que o poder da gula pertenceu àquele rei, e de alguma forma, ele o tomou para si. Normalmente, uma pessoa só pode possuir uma única classe, cada uma com suas forças e fraquezas. Mas agora, Shun-Hai detém 2 classes ao mesmo tempo. Um pensamento audacioso surge em sua mente: se ele continuar devorando monstros, poderá obter inúmeras classes e, potencialmente, um poder ilimitado. Enquanto processa essa nova realidade, ele começa a se questionar por que recebeu tal habilidade e qual seria o verdadeiro propósito daquela torre demoníaca atrás dele. De repente, uma força aterrorizante o atinge. Shun-Hai sente uma pressão avassaladora sobre seu corpo, tornando difícil até mesmo respirar. Que diabos está acontecendo? Ele murmura, lutando para se manter de pé. Então, do topo da escadaria, uma figura sinistra aparece. Em uma voz fria e sombria, diz que ele finalmente chegou e que estava à sua espera. A figura esquelética, envolta em trevas, o chama pelo nome, Shun-Hai. Neste mundo, os indivíduos despertos são ranqueados com base em seu poder de combate, do rank I até o rank S. Shun-Hai mal consegue permanecer de pé sob a aura esmagadora do ser diante dele. Ele lembra que, em sua vida anterior, quase alcançou o rank S, mas agora, seu poder de combate é, no máximo, rank D. E a criatura à sua frente é, sem dúvida, um monstro de rank S. A diferença de poder entre eles é mais do que enorme. Ele não consegue entender como um lugar como este covil de demônios pode conter um ser tão terrível, nem como ele sabe o seu nome. Mesmo após trocarem vários golpes, Shun-Hai percebe algo arrepiante: o inimigo teve inúmeras chances de matá-lo, mas não o fez. Em vez disso, o monstro simplesmente o atinge com força bruta, lançando-o longe repetidas vezes. Ao cair no chão, ferido e machucado, Shun-Hai nota algo estranho: o inimigo está deliberadamente evitando seus pontos vitais. Ele não está tentando matá-lo, apenas destruí-lo psicologicamente. O mestre olha para ele e pergunta se planeja continuar resistindo. Com o corpo todo dolorido, Shun-Hai entende que o monstro quer que ele se renda.
Então, a criatura oferece uma escolha: ficar ali e proteger a torre demoníaca ao seu lado. Mas com um olhar determinado, Shun-Hai rejeita a ideia instantaneamente. Não há como ele escolher permanecer preso nesse lugar infernal. Em resposta, o mestre ataca, liberando um feixe de luz que atravessa seu corpo. Shun-Hai entra em choque total pela gravidade do ferimento. O monstro pergunta friamente se ele realmente achou que seria poupado, explicando que só teve paciência porque Shun-Hai era o único capaz de chegar até ali. Momentos depois, o mestre libera uma energia sombria que se espalha pelos monstros caídos ao redor. Toda a área é envolvida por uma aura sinistra. Ele ficará, ou será esmagado sem piedade. Apesar de seus ferimentos, raios começam a percorrer o corpo de Shun-Hai. Sua decisão já foi tomada. Com um grito feroz, ele declara que sua escolha é derrotar o monstro aqui e agora. A criatura acha suas palavras risíveis e avança com sua arma. Mas desta vez, Shun-Hai bloqueia o ataque. Seus olhos brilham com foco total enquanto se prepara para o próximo movimento. Durante a luta, ele percebeu um padrão nos ataques do inimigo. Antes de cada golpe, há um atraso de 0,4 segundos, tempo suficiente para prever a trajetória e se esquivar com sucesso. E após cada ataque, há uma pequena abertura de 0,2 segundos. Agora, ele planeja explorar exatamente essa brecha. Enquanto o inimigo fica exposto, aproveitando essa rápida abertura, Shun-Hai forma uma lâmina de raio e a lança para frente, perfurando diretamente o coração do mestre. Embora não seja um golpe fatal, o ataque é suficiente para paralisar o monstro por alguns segundos cruciais. Sabendo que o inimigo é rápido demais para ser finalizado diretamente, Shun-Hai ativa imediatamente o Deus do Trovão e foge. Aqueles poucos segundos são tudo o que ele precisa para escapar. Enquanto corre, ele revela que esteve observando cuidadosamente a única fonte de luz nesse lugar estranho. Aproximando-se dela, ele estende a mão, acreditando ser a saída. Mas, assim que ele a alcança, a luz desaparece subitamente. O mestre revela calmamente que aquilo não passava de uma ilusão e que este lugar não é um covil de demônios. A criatura então admite estar impressionada por Shun-Hai ter descoberto seus padrões de ataque tão rápido. Finalmente, ele revela sua verdadeira identidade, Rakshasa do Purgatório, um guerreiro de rank S. No momento em que Shun-Hai vê sua verdadeira forma, ele fica paralisado. Aquela forma se assemelha a uma das transformações usadas pelo Rei Demônio que ele enfrentou no futuro. O monstro explica que, mesmo em desespero, Shun-Hai ainda é capaz de realizar análises aguçadas, arriscar sua vida e agarrar um fio de esperança. Ao ouvir isso, memórias de sua batalha final contra o Rei Demônio inundam sua mente. Naquele dia, o rei se transformou em um terrível demônio de gelo, e depois em um dragão de gelo massivo que o atacou implacavelmente. Ele se lembra de como o rei alternava entre várias classes de alto nível, assumindo a forma de uma criatura vegetal com inúmeros tentáculos, e até mesmo de um ser de luz pura com um poder avassalador. Shun-Hai recorda cada uma daquelas formas com clareza. E agora, ele tem certeza, uma delas era exatamente igual ao monstro que está à sua frente. O Rakshasa que ele enfrenta é uma daquelas formas devoradas. Naquele momento, tudo faz sentido. Ele percebe que este Rakshasa deve ter sido devorado pelo poder da gula no passado. E como esse poder agora reside nele, todo esse lugar existe dentro de seu próprio corpo. O monstro elogia sua mente brilhante e o declara digno de tudo o que há neste reino. Confuso, Shun-Hai pergunta o que ele quer dizer. De repente, uma chave aparece diante dele, um item rank SSS conhecido como Chave do Vazio. Rakshasa responde apenas que todas as respostas estão dentro da torre. Então, sem hesitar, o monstro oferece seu próprio poder a Shun-Hai, para que os reis demônios um dia sejam forçados a pagar. Shun-Hai fica sem palavras, repetindo a oferta com descrença: pegar seu poder. Rakshasa levanta a voz e declara que, a partir deste momento, Shun-Hai deve se tornar imparável. Ele o avisa que os demônios dentro da torre não serão tão fáceis de derrotar quanto ele foi. Por isso, ele deve suportar tudo, conquistar cada um deles e subir até o topo, até o dia em que devorar cada um dos reis demônios, sem exceção. Pois apenas um homem com tal determinação inabalável, alguém que se recusa a desistir, não importa o custo, é digno de herdar seu poder.
Com essas palavras finais, o monstro desaparece. A energia de Rakshasa sobe lentamente no ar e flui diretamente para a mão de Shunrai. Nesse momento, o sistema anuncia que ele devorou o poder e seu nível dispara até o nível 10. Com uma expressão séria, Shunrai finalmente entende tudo e aceita a vontade do monstro. Logo depois, a carta do Rakshasa aparece diante dele e, com firme determinação, ele jura que fará os reis demônios pagarem por tudo o que fizeram. Pouco tempo depois, Shunrai acorda subitamente em seu quarto, assustado com barulhos altos ecoando ao seu redor. Ele abre os olhos lentamente e senta-se na cama, ainda tentando processar o que aconteceu. Enquanto isso, seus colegas de quarto correm em pânico, tentando não se atrasar para o teste de classificação. Ao olhar para si mesmo, nota que todos os seus ferimentos sumiram, o que o faz pensar se foi tudo um sonho. Mas a tela do sistema rapidamente prova o contrário, tudo foi real. Até os itens que ele obteve ainda estão com ele. Agora no nível 10, todos os seus atributos aumentaram para 150. Ele se pergunta silenciosamente qual seria seu rank atual. De repente, Zonzo se aproxima com um tom de deboche, chamando seu nome com um sorriso sarcástico. Ele menciona que ouviu boatos de que Shunrai ficou muito forte de repente. Malon fica tenso imediatamente ao ouvir a provocação. Zonzo então acusa Shunrai de tentar roubar sua posição como o mais forte do dormitório. Com um olhar calmo e sério, Shunrai o observa enquanto é desafiado a provar seu valor durante o teste de classificação. No caminho, Zonzo come lanches casualmente enquanto se gaba na frente dos outros. Ele explica que todos ao redor são de rank baixo, mas ele se considera, no mínimo, de rank médio. Um gráfico é exibido, mostrando que cada rank é dividido em 3 níveis, e a diferença entre eles é enorme. Enquanto o grupo continua caminhando em direção à área de testes, Zonzo se gaba de que seu rank provavelmente aumentou ainda mais. Ao se aproximarem, Malon encoraja Shunrai a buscar o rank C só para chocar aquele cara arrogante. Shunrai apenas escuta, pensando consigo mesmo enquanto atravessam o pátio da universidade. Logo, todos os estudantes se reúnem em frente a um palco para a cerimônia de teste. No entanto, Onzo fica subitamente nervoso ao ver os capangas de Gonshen se aproximando com expressões ameaçadoras. Um deles avisa que seria melhor se eles ficassem longe de problemas. Shenv e Malon sentem-se desconfortáveis ao notar que o grupo está olhando diretamente para eles. Shunrai, por outro lado, permanece completamente calmo, encarando-os de volta. Curiosamente, os capangas começam a entrar em pânico sob sua presença. Suor frio escorre em suas testas, e momentos depois, eles passam correndo por ele e se curvam respeitosamente para alguém atrás. Zonzo fica confuso, sem entender por que eles estão agindo com tanto respeito diante de Shunrai. Enquanto isso, ele simplesmente passa por ele sem prestar atenção. Nesse momento, uma voz provocadora o chama. É Yun-jian, um membro do conselho estudantil que ouviu sobre o incidente anterior. Ele ressalta que Gonshen é o irmão mais novo do presidente do conselho estudantil, Gongqing. De longe, os amigos de Shunrai reconhecem Yun-jian e ficam preocupados, pois ele é um poderoso rank D e o braço direito do presidente. Yun-jian sorri com desdém e diz que tem um jeito especial de identificar pessoas fortes de longe, mas, ao se aproximar, ele debocha, alegando que tudo o que sente em Shunrai é uma presença patética. Shunrai responde calmamente, perguntando se ele é algum tipo de cachorro. Furioso, Yun-jian grita, exigindo saber o que ele acabou de dizer. Mas, antes que a situação piore, uma voz séria intervém de repente.